Meus amigos, Corinthians jogou como há muito tempo o torcedor não via. Um time que brigou, um time que lutou por cada palmo de campo, por cada jogada que parecia estar perdida. E mostrou para o seu torcedor que, com vontade e com raça, ele consegue superar grandes momentos, até quando parecia quase que impossível por alguns torcedores, como era ganhar para o Flamengo. Mas será que toda essa luta, toda essa garra é o suficiente para escapar do rebaixamento? Vamos discutir aqui nesse vídeo. Vem com o Walter, se inscreva no canal e tamo junto. Galera, quando você pega a atuação do Corinthians como um todo, é de se aplaudir. A gente sabe que o time não tá bem ajustado tecnicamente, que falta organização de jogadas do meio, ataque até do meio, defesa e ataque. Só que você pega o aniversário de 114 anos do clube, você pega a situação do clube como ele tá na zona do rebaixamento, e você vê um time dando carrinho, um time chutando a bola para arquibancada, expulsão, até expulsão foi comemorada no caso do Yuri Alberto, você precisa elogiar. Não tem como. E você vê que, magistralmente, o Corinthians se comportou taticamente para isso. Por quê? Porque o Corinthians ele entra no seu esquema tático natural visando que ele precisaria anular as jogadas do Flamengo que seriam criadas. Por quê? Porque o Flamengo ele é um time que ele cria a partir do seu meio campo. Ele tem um meio campo muito forte. Isso é desde o Jorge Jesus. Só que acontece um agravante. O Flamengo ele não tem nenhum meia de armação hoje. Então ele foi com 3 volantes. Ele foi com o Léo Ortiz, um zagueiro improvisado de volante. Ele foi com o Eric Pulgar e ele foi com o Gerson. Então o Flamengo, ele automaticamente, ele ficando sem criação, ele dá a jogada para os lados, tanto com o Luiz Araújo quanto para o Bruno Henrique, tendo o Pedro ali como referência. Só que sem um meia de criação não consegue se abastecer esses jogadores com tanta maestria, sim. Então o Corinthians ele sabia que ele tinha que dobrar muitas vezes a marcação e chegar numa pegada mais forte. Teve determinado momento que o Corinthians ele liderava a quantidade de faltas. Por quê? Porque ele precisa parar a construção do Flamengo. O Flamengo ele é um time que joga tocando a bola com a aproximação. E o Corinthians sabia disso. O Corinthians não tem a mesma qualidade do Flamengo, todos nós sabemos. Mas, nesse tipo de jogo que é uma guerra, e é uma guerra, você ganhar de um favorito ao título, né, do candidato ao título, que tá em 3 frentes, e você lutando para não cair diante do seu torcedor no aniversário, você precisa demonstrar mais. E todos os jogadores do Corinthians colaboraram para isso. Não por acaso, quando vem o primeiro gol, o Yuri Alberto, que era um jogador, que é na verdade um jogador muito criticado pela torcida, recebe a bola do lançamento de um erro do Davi Luiz, cruza pro Thales Magno fazer o gol. E aqui tá uma chave que o Thales Magno, ele claramente ele é titular desse time, mesmo se o Wesley tivesse. Por quê? Porque ele é um ponta que tem mais visão, ele tem mais 1 contra 1 e ele tem mais recursos para conseguir sair da marcação do que o Wesley. O Wesley ele é muito habilidoso, ele tem drible, mas muitas vezes ele para na marcação e um jogo ou outro ele brilha. Já o Thales Magno ele tem uma sequência, ele tem uma constância maior. E isso acabou sendo mostrado no 1-0. E o Flamengo ele só conseguiu chegar devido a um erro do zagueiro que estica o braço de forma absurda. E aí você tem um pênalti automaticamente marcado, bem marcado, e o Hugo ainda quase desestabilizou o Pedro sabendo que ele ia pegar. Então, e aí você vê que o Corinthians ele não deixa o Flamengo chutar, o Flamengo ele chutava de fora da área. No primeiro tempo ainda tem uma jogada que o Bruno Henrique, aí sim com maestria, ele consegue se livrar da marcação e bater pro Hugo pegar, mas de resto, de grande chance clara do Flamengo, você tem aquela que o Pedro chutou de fora da área, e só isso. Só isso. O Corinthians se defendeu muito bem. Ele teve 2 linhas de 4, mais compactação, muito também ajudado pelo Flamengo não ter o meia de armação, mas você vê que o Corinthians ele criava mais. O time se soltou, o Flamengo se soltou no segundo tempo, mas ele dava muito espaço. E aí numa jogada que o Garro com um brilhantismo, dá um passe que corta a defesa do Flamengo, que ficou dormindo pro Romero fazer. Então você tem 2 sentidos de jogadores nesse jogo que destacam a vontade do Corinthians. O Yuri Alberto, que é criticado, que brigou e que foi aplaudido, e o Romero, que é o símbolo do sangue da garra desse time. E não é de hoje, o Romero sempre foi assim. Fazendo o segundo gol, recebendo um passe magistral do Garro. E o Corinthians, mesmo com 2-1 e tendo um jogador a menos, devido às expulsões,
ele controlou a partida. O Flamengo não conseguiu oferecer perigo ao Hugo. O Hugo só fez praticamente uma defesa difícil no jogo. E teve lance do pênalti e só isso. Então o Corinthians ele mostra assim que, olha, eu lutei e você tem que aplaudir. E o torcedor tem que aplaudir. Não tem o que fazer diferente. Ah, vai criticar a tática, vai criticar a parte emocional depois. O Yuri Alberto ele foi expulso e foi aplaudido pela torcida. Então, todos os jogadores praticamente merecem parabéns. Por quê? Porque mostraram vontade. Porque mostraram, olha, a gente está levando isso aqui a sério. O momento não é bom taticamente, o momento não é bom mentalmente, mas a gente consegue levar isso aqui. E aí, você brigou, você batalhou e você mereceu ganhar. O Corinthians mereceu ganhar do Flamengo na raça, na vontade. Agora, é o suficiente para conseguir se livrar do rebaixamento? Não, não é o suficiente. O Corinthians ele precisa melhorar de sua forma plástica, sua forma técnica para conseguir vencer. Por quê? Porque hoje foi uma guerra contra um grande adversário jogando na Neoquímica Arena e tendo uma data fundamental que é 114 anos do clube. Só que o Corinthians ele vai muito, muito mal fora de casa. Ele já não vai bem jogando em casa, que era uma da grande força desse time. Só que ele vai ainda pior fora de casa. E ele mostra que ele precisa sim converter suas chances em resultado, em gols. E isso não está acontecendo. O Fluminense ganhou do São Paulo, o Vitória perdeu, beleza, mas o Fluminense ganhou do São Paulo, o Corinthians ainda se mantém na zona do rebaixamento. É um resultado extremamente importante, mas precisa de um algo mais. Precisa de mais para conseguir mostrar para o seu torcedor que, olha, não só da vontade a gente vive, mas a gente também vive da técnica. E para mim, o grande pilar disso passa-se pela liberdade que você pode deixar com o Garro. O Garro hoje tendo uma liberdade absurda entre as duas linhas do Flamengo que não conseguiam fazer nada. E você vê a diferença de qualidade quando um meia pensante de criação toca na bola, diferente daqueles meias, né, volantes que o Flamengo ele tava jogando. Por exemplo, o mesmo Léo Ortiz tentou fazer várias vezes esse passe, uma vez ele conseguiu, sobrando a bola ali com o Gerson, que tentou um drible a mais, não conseguiu bater. Da diferença que ele tentava fazer isso várias vezes, o passe ia muito forte para os pontas do Flamengo. Ou seja, é um zagueiro improvisado que não está acostumado a fazer esse tipo de infiltração. E o Corinthians ele teve isso para poder fazer isso com o Garro. E o Garro ele ficou livre. O Garro é um homem de criação, é um excelente jogador que o Corinthians precisa explorar mais. Agora, o Corinthians está abastecendo esse jogador. Será que lá atrás o Corinthians está muito bem defensivo? Hoje conseguiu estar defensivo, mas e para o restante da temporada, será que ele vai conseguir? Ele precisa levar isso mais. E tem uma sequência dificílima, que vai pegar inclusive o Botafogo. Será que o Corinthians ele vai conseguir segurar? Então é um grande teste defensivo para o Corinthians. Ele tem um excelente goleiro. Isso é um fato. Ele tem uma excelente meia de criação. Ele tem um bom atacante como é o Thales Magno. Mas você precisa de mais compactação, você precisa de mais equilíbrio, coisa que esse time não teve. Hoje ganhou na base da vontade. É o suficiente para escapar do rebaixamento? Para mim não. Mas o grande caminho que o torcedor fica contente é: eu queria ver esse time brigando. E o time brigou e mostrou que pode encontrar um caminho a partir daí. Quero saber o que você acha. Deixa aqui a sua opinião. Você acha que o Corinthians consegue escapar do rebaixamento? Você gostou do jogo de hoje? Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.